Filhinhos, não tenha medo, venham e vejam, pois este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Já rompeu a aurora e já vimos a sua luz, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Carpinteiro, o Cordeiro puro que tira o pecado do mundo, meu Mestre e Senhor, meu amigo e meu Rei, o bom pastor, a fonte da água da vida, o Alfa, o Ômega, o princípio e também o fim, Jesus Cristo! Tu és bem-vindo entre nós, receba o louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és o louvores.
habilitado para toda a boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Assim é a Bíblia para todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia é como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia tem um propósito: de levar o pecador a Jesus, a nossa salvação. E hoje queremos relembrar, juntamente com todos aqui, grandes milagres que ultrapassaram gerações e âmbitos e alcançaram milhões de pessoas e vidas, pois suas histórias revelaram um Deus criador que sempre amou o homem. Ele amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa noite vamos fazer menção de histórias registradas no Antigo Testamento. Sim, Antigo Testamento, porque a nossa Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo, o Velho Testamento, abrange 39 livros, divididos em 4 partes. Os 5 primeiros, chamados de Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas. O Velho Testamento narra a história de antigos começos, batalhas, promessas e esperança. Essa jornada que acontece através dos tempos e das eras teve o seu começo com Deus criando o mundo e nele criando o homem à sua imagem e semelhança. Um começo perfeito, a promessa de um futuro brilhante. Mas o homem pecou, se virou contra Deus. O pecado entrou na criação sublime do Criador, afastando do Pai, e por causa do pecado veio o medo, a fome, a maldade, a mentira, a cobiça, a inveja, a perversidade, o caos e a morte. O Criador então vê a humanidade cheia de violência e corrompida pelo pecado. Aí Deus, cansado da maldade da terra, decidiu enviar um dilúvio para destruir tudo. Porém, entre todos os moradores que ali havia, ele enxerga um homem, como aquele Adão que fora criado anteriormente. Ele andava com Deus, mas a diferença era que ele preferiu se desviar do mal, e o seu nome era Noé. Enquanto a humanidade estava cheia de violência e corrompida diante de Deus, Noé se mantinha íntegro e justo. Deus, cansado da maldade da terra, havendo decidido enviar o dilúvio para destruí-la, prometeu preservar a vida deste homem junto com sua família. Deus pede para que ele construa uma grande embarcação para abrigar a sua família e todos os animais de cada espécie. Noé obedece, mas obedecer a Deus, obedecer a ordem de Deus, vai fazer com que ele vire motivo de zombaria entre os homens. Ele será chamado de louco, mas ele prefere confiar na promessa de Deus. Projetos de Deus são assim. As pessoas enxergam apenas o agora e por isso não entendem. Mas Deus, que vê o projeto concluído, ele tem o domínio de tudo. Ei, Noé, não desista. Não dê ouvido às vozes dos que gritam para você parar. O milagre que você está prestes a ver será contado e cantado por gerações.
aos seus filhos dizendo: Pai, responda, Pai, vai chover. No sexto dia nada, a chuva não desceu, mas no sétimo dia Deus abriu os céus e fez chover, a chuva desceu. A chuva mandou, porque ele insistiu e não desanimou. Seguiu atentamente o projeto que Deus ordenou. O segredo da bênção é só esperar e o projeto de Deus então realizar. Passa o tempo que for, só confia, a chuva cairá. Prego pra minha família, Se ninguém me escutar, mas sou salvo com minha família. Só não posso duvidar. Confio em Deus, Ele é fiel, a chuva descerá. não olha com ele, Deus a chuva mandou, porque ele insistiu e não desanimou. Seguiu atentamente o projeto que Deus ordenou. O segredo da bênção é só esperar e o projeto de Deus então realizar. Mas o tempo que for, só confia, a chuva cairá. Ei, Noé, ei, Noé. O Velho Testamento é uma história da fidelidade de Deus, preparando o caminho para a esperança encontrada em Jesus Cristo. Uma esperança que inspira gerações e continua a nos esperar nos dias atuais. Noé obedeceu. Deus estabelece uma aliança com o homem, mas então os tempos passam e junto com ele a lembrança do milagre concedido ao homem. A iniquidade novamente assola a terra. O Criador está a falar com o homem, mas este não o escuta. Seus ouvidos estão tampados pelos gritos dos pecados que berram, induzindo o homem mais uma vez ao erro de ficar distante do Senhor, criando para si mesmo seus próprios ídolos e deuses. Ó homem, por que não consegues enxergar o Senhor teu Deus? Por que buscai outros deuses para adorar? Por que procurais em prazeres terrestres aquilo que só podes encontrar em mim? É quando então aparece um homem que não se esqueceu da aliança de Deus e que preferiu fazer uma aliança com Deus também. Somente a ti, Senhor, somente a ti adorarei, e somente a ti darei honra, glória e louvor. O Criador então vê em Abraão aquilo que não vê nos outros: fidelidade. Deus chama Abraão, promete a ele descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, dando início a uma família escolhida para o seu propósito. Uma família que mudaria o percurso da história. Mas a sua fidelidade a Deus será provada, pois Deus pede a Abraão que ofereça o seu filho como sacrifício, colocando em uma situação difícil e testando a sua fé. Abraão, apesar de ter amado seu filho, amou mais ainda a Deus e estava pronto para obedecer ao que Deus lhe tinha pedido, demonstrando assim a sua fé. Mesmo que você ainda não consiga entender, obedeça. Mesmo quando for difícil entregar o que Deus lhe pediu, entregue, pois os caminhos de Deus são maiores que os seus. Seus pensamentos são insondáveis e sua mão rege o universo. Quando o desafio for difícil, confie em Deus.
Quando a linha de chegada parece inalcançável, creia em Deus. Quando parece que não vai ter mais forças, gere fé dentro de você, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão, não temas, você será conhecido como o pai da fé. Para Moriá, velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas ele sabia que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar. Na madrugada seguinte, ousaram andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé.
Velho Testamento é o memorial de um Deus que trabalha no intangível, transforma o impossível e opera verdadeiros milagres. O Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, por que está batidas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele que é meu socorro e o meu Deus. A palavra de Deus está aqui para isso, te fortalecer nos momentos mais difíceis da sua vida, para te fazer enxergar que por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus está no controle das coisas. Isso significa que nada acontece sem que ele permita. Sabe por que as histórias registradas no Velho Testamento até hoje nos tocam? Porque elas nos mostram como Deus pode usar as pessoas improváveis, transformar situações desfavoráveis e inverter as circunstâncias mais negativas para mostrar o seu poder e soberania. As Escrituras nos mostram que em Deus você pode ser uma nova criatura, ser liberto, transformado e ser chamado de filho de Deus. Em Deus você pode novamente sorrir. Ele quer que você perceba e reconheça o seu amor, não importa as feridas que você carregou. Em Deus, hoje você poderá viver sem senti-las te ferindo, porque Ele será o teu bálsamo nesta noite. Você não é o resultado do que a vida lhe fez, você sempre será aquilo que Ele te chamou. Filho meu, filha minha, pois antes mesmo que te formastes no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes mesmo que você nascer, eu te escolhi. Andar com Deus é entregar o controle da situação nas mãos dele. Lembram de José, o sonhador? A história de José do Egito mostrava a virtude da perseverança, a importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ela conta a história de alguém que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu a sua fé e cuja vida exemplifica a verdadeira transformação de Deus. As circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. José é um exemplo de perdão, fé e resiliência. Ainda que tenha passado por muitas provações e adversidades, ele manteve a fé em Deus e conseguiu transformar seus desafios em bênçãos, tanto para si quanto para sua família. Não cultivando a mágoa por seus irmãos, antes compreendeu que os eventos da vida eram parte de um plano maior do Senhor para a sua história e para a história da sua família. José, eu sei que dói ser traído, ter suas vestes rasgadas, ser arrancado de quem amamos. Mas José, não perca sua essência, pois Deus vai usar a sua vida para livrar toda a sua casa. Não desista agora, José. Deus vai usar o seu dom no lugar certo e na história nunca mais será a mesma. Não morreu, é só uma túnica rasgada, isso não comprova nada. A fera não matou José, isso é história inventada, contada pela boca da amargura que não digeriu os sonhos que nascem de Deus. O sonho não morreu, apenas foi levado como ramos que rompem limites. Quanto mais tentou cortá-los, fortificam suas raízes. Nessa história, ponto cego está agindo a favor de Deus. Enxuga
é normal. Se prepare pra ouvir o outro lado da história que eu vou responder. O luto acabou, o sonho não morreu. Na terra da aflição, ele só cresceu. A túnica do céu, ninguém rasgou, ninguém manchou. A fera não matou, José virou governador. O luto acabou, o sonho não morreu. Prepare-se, Israel, sua casa irá colher o amor que não plantou, perdão sem merecer. Escreva agora aí, os muros não podem conter os sonhos do Senhor gerados dentro de você. Aleluia! Enxugue as lágrimas, a realidade é dura, maior é a promessa. Seu José está guardado, sei que existe a hora certa, que o céu explica o que a terra nunca compreendeu. Só estrela e luar, diante dele não era alucinação, era a verdade. Nem você acreditou, isso é normal. Se prepare pra ouvir o outro lado da história que eu vou responder. O luto acabou, o sonho não morreu. Na terra da aflição, ele só cresceu. A túnica do céu, ninguém rasgou, ninguém manchou. A fera não matou, José virou governador. O luto acabou, o sonho não morreu. Prepare-se, Israel, sua casa irá colher o amor que não plantou, perdão sem merecer. Escreva agora aí, os muros não podem conter os sonhos do Senhor gerados dentro de você. Quem é como o nosso Deus? Ele é quem governa os universos. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, qual se abaixa para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com príncipes. Faz com que a mulher estéril habite na casa e se alegre mãe de filhos. Este é o nosso Deus, que um dia no passado ouviu o clamor do seu povo, sofrendo no Egito. Este é o mesmo Deus que escuta uma vez mais, em nossos dias, o seu povo clamando por salvação. Antes, a dor dos chicotes nos ombros dos inocentes. Hoje, o choro do órfão, da viúva e do idoso, que não tem nomes. Os senhorios dessa terra se voltam contra o juízo de Deus. Tentam com planos subversivos esconder de forma tola a magnitude de um Deus tão supremo e real. Escutai bem hoje, ó Israel, o Senhor Deus ouviu as suas orações e Ele virá o seu a favor com fúria em seus carros de guerra. São como um tribunal, Ele mostrará o seu poder e glória. O que está aprisionando você nesta noite? O que tem te aprisionado durante estes dias? Pois eu quero te lembrar que esse Deus Sabaote, ou seja, o Deus libertador, está neste lugar trabalhando por você. Ele te livrará do fio da espada,
te guarda do perigo, anda com você e te faz prevalecer o seu nome. Assim foi com Moisés. Uma das histórias mais cantadas do Velho Testamento. Deus levantou Moisés para liderar seu povo para fora da escravidão e lhes dá a sua lei no Monte Sinai. Uma lei que guiará em sua jornada e moldaria sua identidade como povo. Uma tarefa difícil para aquele homem, mas justamente com toda aquela pressão, Moisés também vai entender que em situações impossíveis pressupõe milagres inéditos. Moisés não imaginava, mas milagres inéditos fariam parte do enredo da sua trajetória na terra. Ele não vê em si a capacidade que ouve do próprio Deus falando o que faria na sua vida. Ei, se Deus falou, não temas, Ele vai fazer. Não importa o tamanho da dificuldade, da impossibilidade, Ele é Deus e mesmo assim utiliza nossas habilidades para cumprir os seus projetos. Ele transforma a nossa obediência, muitas vezes hesitante ou cheia de questionamento, em algo poderoso. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Do Egito. E com a ajuda de Deus, Moisés confrontou a Faraó e após uma série de pragas, libertou os israelitas da escravidão. E eis que enquanto peregrinavam no deserto, rumo à terra prometida, avistaram diante deles o mar e começaram a murmurar, achando que iriam morrer, porque atrás vinha Faraó com o seu exército, prontos para os assolarem novamente. Então Deus
mandou Moisés erguer sua vara sobre o mar, e veio um grande vento que abriu o mar, e os israelitas passaram em terra seca. Mas quando o exército egípcio os seguiram, o mar vermelho se fechou, e todos morreram afogados. Assim, os israelitas ficaram livres de vez do poder do Egito. Não temas, Moisés, Deus está diante de vós. Pegue o que ele colocou em suas mãos, e você verá o que ele é capaz de fazer. Nessas águas
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versos 10 ao 17. Dentre os livros que compõem o Antigo Testamento, temos o livro de Salmos, que contém poemas, cânticos e orações, que nos ensinam diariamente a adorar ao nosso Deus. Quem nunca entrou em uma casa e viu uma Bíblia aberta no Salmos 91? E quantos aqui, ainda criança, não decoraram os Salmos 23? Os Salmos são como refrigério para as nossas almas. A palavra de Deus vem como um bálsamo para o ferido e escape para o peregrino, um abrigo para o refugiado. Um dos autores do livro de Salmos foi Davi, conhecido como grande poeta. Davi teve seu chamado ainda muito novo, e sua intimidade com Deus nos é revelada quando lemos Deus dando testemunho de Davi, dizendo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. A história de Davi é inspiradora. Apesar das inúmeras falhas e erros, também nos revela a misericórdia e infinita graça de Deus que nos alcança. Não importa o quão distante estejamos, Deus sempre terá uma nova chance para as nossas vidas. Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele também. Faça como Davi. Peça para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia quem era Deus para ele. E você? Quem Deus é para você? A Bíblia vai nos relatar que Davi, durante a sua jornada, vai se deparar com um gigante à sua frente, afrontando o seu Deus. Davi, no entanto, não olha para o tamanho do gigante, porque reconhece o tamanho do seu Deus e declara ao mesmo: hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos. Essas são as palavras de alguém que nunca esqueceu o poder do nosso Deus. Todos os dias aparecem gigantes para nos amedrontar. Eles vêm e nos fazem nos sentir pequenos, frágeis e incapazes de vencê-los. Quantas vezes você já olhou para uma situação e pensou: agora é o meu fim. Não, isso eu não vou aguentar. Desta vez não tem como vencer. Pois eu vos afirmo que esta é a hora que vocês terão que parar de ouvir os gritos que te perguntaram: onde está o teu Deus? E começar a escutar a voz que te afirma, de Gênesis a Apocalipse: eu sou. Ele foi com Noé, salvando toda a sua família do dilúvio. Ele foi com Abraão, enviando o escape no momento exato. Ele foi com José, o tornando governador do Egito. Foi com Israel, livrando de Faraó. Foi com Moisés, abrindo o mar vermelho ao meio e afirmando ao mesmo: eu sou o que sou.
o que você tem em suas mãos? Quais são os seus recursos? Não temas, Ele é especialista em fazer grandes obras com pequenas ferramentas. Apenas esteja disponível ao chamado de Deus. Em nome do Senhor, vem! Vem! Em nome do Senhor, vem! O gigante da altura de 6 côvados gritando. E no grito o exército de Israel amedrontado. Pois diz ele que não tem ninguém que esteja pronto para o enfrentar. Na cabeça do gigante um capacete de bronze, uma arma que desafia qualquer homem. O exército de Israel recuado, com medo de lutar. E todos os dias Golias desafiava Israel, dizendo: escolhei de vós um homem que desça a mim, e há de ser que, se ele pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se ele me vencer e o ferir, a nós sereis por servos e nos servireis. Hoje desafio as companhias de Israel, dê-me homens para que ambos pelejemos. Mas ele não sabia que Israel também. O menino lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Já matou se o leão está querendo mais. O menino que está vindo com uma funda e uma pedra, pois é o que ele sabe usar. Uma força e uma coragem que lá no campo ele ganhou. O espírito que enquanto ele canta sobre ele repousou. Tem coragem com uma funda e uma pedra, decidiu ir lutar. E então Davi falou aos homens que estavam com ele: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Disse Davi ao filisteu: ainda hoje Deus entregará a tua cabeça em minhas mãos, e toda a terra saberá que é o Deus de Israel. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor. A igreja vai vencendo, todo dia vai crescendo, o inimigo vai perdendo em nome do Senhor. A igreja ela só cresce e o mal não prevalece, porque a igreja não esquece o nome do Senhor. A igreja tá gigante, mas a igreja vai avante, desceremos triunfante em nome do Senhor. Ei, Golias, nós vamos combater.
vamos te enfrentar. Sem lança, espada, escudo, nós vamos te derrubar. Vem, em nome do Senhor, vem. Vem, em nome do Senhor, vem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Pois não há salvação em nenhum outro nome dado aos homens. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Que bela e sublime noite de salvação. Que dia especial este que Deus escolheu para te dar uma nova chance, um novo recomeço, um novo nascimento. A Bíblia foi feita para você. É um presente dos céus, mostrando que existe um Deus que te amou primeiro, que te escolheu primeiro, que entregou o seu próprio Filho por amor a mim e a você. E o Filho que sem hesitar se entregou por você e por mim. E o Santo Espírito que nos ajuda diariamente, nos consolando e nos enchendo da sua graça e amor. Os fatos narrados e cantados durante esta noite comprovam a maneira do amor de Deus em prol da humanidade perdida. Aceite hoje a palavra de Deus em seu coração e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creia na Bíblia e receba o perdão pelos seus pecados. Guarde a Bíblia na tábua do seu coração e viva uma vida nova em Cristo Jesus. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus que está aqui, te chamando novamente ao seu redil. Todos nós aqui deste grupo, todos nós, outrora estávamos cegos pelas escamas do pecado, até que um dia, pela luz da palavra, fomos livres. E desse dia em diante, temos usado a Bíblia como nossa bússola, como a nossa espada nas batalhas, como o nosso pão para alimentar a nossa alma, como a boca de Deus falando conosco. Que hoje a Bíblia seja a ponte que te traga mais perto de Deus, que te faça reconhecer os teus erros e lhe traga a esperança de uma vida plena em Deus. Pois se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis livres. Este é o poder da Bíblia, o poder da palavra de Deus, de transformar o homem em uma nova criatura. Caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expiou. Todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto novo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto eu aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar só
esquecer. Tristeza e desilusões foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz, por isso eu canto assim. Me lembro quando um dia em meu ser sentia transbordar problemas e perturbações chegavam dentro do meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Salvador. Eu hoje canto, eu sou feliz, pois Ele me salvou. Então diga: sou feliz. Em nome de Jesus, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você e a tua casa nunca mais serão os mesmos. Aleluia! Eu sou feliz, sou feliz com Cristo. Sou feliz. Você, querido, sabe o que você precisa fazer? Aceite a Jesus. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Diga isso! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Queridos, depois desses momentos que passamos ouvindo várias pregações pelas narrações que foram feitas, alguns textos bíblicos do Antigo Testamento foram chamados a nossa atenção, porque o nosso grupo, desde o ano passado, ele se empenha em homenagear o Dia da Bíblia, contando as histórias dela. No ano passado, nós contamos a respeito do livro em si. Neste ano, nós contamos a respeito de personagens que fazem parte da história da humanidade e da Bíblia, que os foram usados por Deus no Antigo Testamento. E no próximo ano, se o Senhor não tiver vindo buscar a sua igreja, e aqui estivermos, pretendemos contar ainda esta história através do novo nascimento. Nesta noite, você ouviu várias vezes a menção de textos que estão na Bíblia Sagrada, mas eu quero me reportar rapidamente a um deles, que para nós resume todas as nossas esperanças. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes, nós seres humanos
costumamos medir as coisas por grandezas matemáticas, por quilo, por litro, por metro, por volume. Mas Deus, quando Ele quis demonstrar o seu amor para com a humanidade, Ele não usou nenhuma grandeza matemática. Certamente nenhuma delas poderiam expressar com precisão o tamanho do amor de Deus. O ser humano que fora criado, um ser humano perfeito, num lugar colocado de perfeição, onde todos os dias tinha o privilégio de Deus estar com eles no virar da tarde. Deus estava ali para comungar com a sua criação, mas o pecado interrompeu esta comunhão. E quando tudo parecia estar perdido, como fora já cantado nesta noite, Deus, escrevendo o autor de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele faz um compromisso. O inimigo conseguiu derrubar o ser humano, conseguiu interromper a nossa comunhão, mas eu vou levantar um outro ser humano que reatará esta comunhão perdida. E para isso Deus começa a desenvolver maneiras de poder demonstrar esse amor para com os homens. Certamente alguns textos nos mostram que nós deveríamos receber como recompensa a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós deveríamos estar na perdição. Mas Deus, no seu grande amor, começou a mostrar maneiras, embora muitas vezes não compreendidas e nem aceitas pelos seres humanos. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Começou uma geração de pessoas que também desconheceram a maneira deste amor. Mas este Deus não perdeu o seu plano. Quando tudo se corrompeu, quando todos se corromperam, Ele achou Noé e a sua família para preservar seu plano. Ele começou de novo uma existência humana. Ali começa novamente uma etapa deste amor, mais uma demonstração desta forma. Deus então intenta trazer para a humanidade o seu filho, o seu único filho. E Ele provê para isto uma nação, e chama Abraão, um homem já idoso, a sua mulher idosa e nunca tivera filhos, mas Deus opera um milagre e ela tem o seu primeiro filho, aquele que estaria na descendência daquele que seria o Salvador da humanidade. Foi uma maneira que Deus achou. De Abraão surge uma nação, e 4 patriarcas deste povo, desta nação, foram mencionados aqui nesta noite: Abraão, Isaque, Jacó e José. José é o último destes 4 patriarcas a estar dando significado a quem seria o Cristo. Alguém que foi desprezado pela sua família, alguém que foi vendido pelos seus irmãos, alguém que um dia foi decretado a morte, alguém que um dia tentaram desaparecer com a sua história. Mas o Deus que tinha um plano de salvação, tinha maneiras de trabalhar. Levou José para o Egito como um escravo, mas Deus o acompanhou. Foi para a casa de Potifar, e lá ele prosperou, mas o inimigo queria acabar com o plano de Deus, mas Deus tinha uma maneira de preservar. Ele vai para uma cadeia inocente, e Deus vai com ele. Aquilo que Deus usava continuou sendo usado. Lá 2 pessoas têm 2 sonhos. Ninguém sabia interpretar, José interpretou os sonhos. Disse para um, daqui a 3 dias, para um padeiro: você vai sair dessa cadeia e vai morrer enforcado. E você, copeiro, daqui a 3 dias você vai sair daqui e vai voltar para o palácio. Mas lembra de mim quando você chegar lá. Isto aconteceu na íntegra. Um morreu, o copeiro voltou, mas se esqueceu de José. Mas o Deus que tem maneiras de demonstrar o seu amor, não perde o seu plano. Faz com que aquele governante tenha um sonho que também ninguém sabe interpretar. Nenhum mago do Egito, nenhuma pessoa dita sábia conseguia interpretar. Segundo alguns historiadores, aquele homem tinha esquecido o sonho. Era preciso revelar o sonho e a sua interpretação, porque se ele contasse o sonho, qualquer um poderia enganá-lo com a interpretação. Mas era um Deus no controle do seu plano.
E aí lembraram-se do José. E ele sai de uma prisão e vem para o palácio. Dá interpretação para aquele governante. E ele diz: olha, é preciso constituir alguém que governe o Egito. Porque terão 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de escassez tremenda. Se não souberem governar, todo mundo padecerá. Mas se souberem governar, estarão seguros. E aquele governante olha e diz: quem melhor do que você, rapaz? Aleluia. É como fora cantado, o improvável, aquele que parecia ter sido apagado da história, era ele que Deus tinha para usar naquele momento. José se torna o governante, mas o tempo passa e as maneiras de Deus não passam. Deus então começa a trabalhar novamente no seu plano, porque o faraó que beneficiou José morreu, passou. Os próximos faraós desconheciam aquela história e começaram a oprimir o povo de Deus. Por mais de 400 anos eles ficaram no Egito. Quando tudo parecia novamente perdido, parece que eu ouço Deus falar novamente à terra: eu tenho maneiras de mostrar o meu amor. E levanta um menino que nasce num período que deveria morrer. Moisés nasce no período que os meninos hebreus deveriam ser exterminados. Mas Deus o preserva com vida. Ele vai para o Egito e se torna neto do faraó. Mas não era para ser aquilo. Deus estava o preparando, porque um dia Deus se lembraria do seu povo e tiraria da terra do Egito com mão forte. E assim Deus demonstrou mais uma vez uma maneira de amar a humanidade. Como fora cantado, e nós naquele momento nos alegramos de nos lembrar desta história, e a encenação pôde fazer a nossa mente pensar como foi glorioso aqueles irmãos hebreus atravessarem o Mar Vermelho, chegar do outro lado de lá e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus de Israel. Aleluia. Chegaram a uma terra prometida, mas mais uma vez Israel não conseguiu entender esse plano. Mas Deus não o perdeu. Deus levanta profetas do Antigo Testamento. Deus resolve castigar o seu povo, mandando eles para a Babilônia. Ficam lá por cerca de 70 anos. E mais uma vez, quando o inimigo pensava que tudo estava perdido, Deus preserva e levanta pessoas. Levantou Zorobabel, levantou Esdras, levantou Neemias e retoma o povo para a sua terra prometida. Eles haviam perdido toda a sua pompa e a sua glória. E uma das grandes perdas que aquele povo teve foi chegar na sua terra e ver o templo destruído. Aquele templo tinha sido totalmente destruído. Tinham tocado fogo nas suas portas. Tinham acabado com a sua glória. Mas Deus usa os reformadores para refazê-lo. E quando terminam a reforma, no dia da inauguração, o Deus que tem maneira veio na inauguração. Aleluia. Os seres humanos como nós olhavam os sacerdotes para aquele templo e diziam: onde está a glória desse templo? Quantas autoridades entraram aqui? A rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, disse: olha, não tem coisa mais maravilhosa do que essa. É inimaginável as coisas que você fez. Agora eles olham para um templo simples, refeito com madeiras ganhadas, refeitos com materiais que trouxeram lá da Babilônia. Aleluia. Mas Deus foi na inauguração e fala mais uma vez uma maneira. Ele disse: olha, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Alegrai-vos, porque Deus já estava dizendo: eu tenho uma maneira. Um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu filho que eu dei e darei para Salvador, ele entrará neste lugar. Será a maior glória para esta casa. E assim Deus cumpriu. E um dia, através de uma mulher, Deus escolhe Maria, agracia para que ela fosse a mãe do Salvador. Daqui a alguns dias nós estaremos mais uma vez
celebrando o aniversariante da humanidade, Jesus. Não importa que a data não seja a perfeita, o que importa é que o nascimento dele mudou a história da humanidade. Era a última forma que Deus tinha de demonstrar o seu amor. Ele não usou nenhum ser humano, ele não usou nenhum governante, ele não usou nenhuma potência que existia já naquela época. Ele dá o seu único filho para salvador da humanidade. E o mesmo Pai havia arquitetado uma forma que só esta forma poderia satisfazê-lo, poderia perdoar o pecado de toda a humanidade. Era necessário fazer um sacrifício, mas tinham condições que Deus estabeleceu. Um sacrifício perfeito, e para tanto precisaria de ser ofertado um animal perfeito. Era necessário que quem ofertasse fosse perfeito, para que Deus perfeito pudesse receber. Nenhum ser humano teria esta capacidade, mas Jesus disse: Pai, pode deixar que eu vou lá executar o plano. Foi o Deus, como disse João no capítulo 1, é um Deus que se encarna, é um Deus que se faz servo, e é igualzinho nós, seres humanos. Ele veio para esta terra, não viveu uma eternidade, apenas 33 anos ele esteve aqui, e em 3 anos ele consegue demonstrar o que ele haveria de mudar para nosso benefício. Ele convoca um grupo de pessoas que andaram e foram preparados ao seu redor. Eram aqueles que dariam continuidade à sua igreja, que dariam continuidade ao plano de Deus para a humanidade. Mas ele seria o executor. E um dia, depois de fazer o seu ministério, lá nas ruas de Jerusalém, ele sofreu a maior atrocidade que um ser humano poderia sofrer. Ele morre de uma forma de flagelo, foi injuriado, foi desprezado, tudo por mim e por você. Tudo porque Deus tinha uma maneira dura, cruel de demonstrar amor, porque Ele nos amou sendo nós ainda os seus inimigos. Naquela cruz, naquele dia, Jesus, depois de sofrer toda a atrocidade, a sua última palavra foi olhar para o céu e dizer: Pai, está consumado. Era Jesus dizendo: Pai, o teu plano deu certo. Pai, eu consegui resgatar da mão de Satanás toda a humanidade. O preço que eles tinham que pagar, eu estou pagando. A cédula que era contra eles, eu estou rasgando e crucificando aqui. Eu sou aquela oferta perfeita. Eu sou o ofertante perfeito. E ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. Ele era um ser humano, e ser humano morre. Alguns poetas dizem que naquela hora parece que o inferno festejou, disse: acabamos com o plano dele. O filho dele, a morte também conseguiu alcançar. Mas eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo: só por 3 dias. Aleluia. O luto é só de 3 dias. Porque na manhã do 3º dia, Deus vai lá e o ressuscita. Por isso que o último hino cantado diz: é porque Ele vive. É porque Deus cumpre mais uma vez uma etapa do seu plano. Diz: meu filho, a morte pode te levar à sepultura, mas eu posso te tirar de lá. Porque um dia, aqueles que aceitarem este sacrifício também poderão morrer como seres humanos, mas irão ressuscitar no dia da vinda gloriosa de Jesus. Aleluia. Ele deu àquela humanidade, aos seus discípulos naquela época, provas inefáveis de que Ele é vivo, de que Ele voltou à vida. Mas agora, cumprido esta etapa, o plano de Deus concluído em Jesus Cristo, Ele precisava retornar aos céus.
Ele havia concluído o plano de seu pai e ele foi embora. E no dia da sua ida, ele não foi ocultamente, ele não foi disfarçadamente, ele foi publicamente. E diante dos seus discípulos, ele é assunto ao céu. Ele começa a se elevar e uma nuvem o oculta. E a tristeza, talvez o dissabor de ver o mestre indo embora, faz com que aquelas pessoas imaginem: o plano mais uma vez não deu certo. Mas aparece dois seres celestiais dizendo: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão tristes? Este Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Para aqueles que o aceitarem como Salvador, para aqueles que crerem nesse plano de salvação, ele vai voltar. E é esta a nossa esperança. A igreja continua pregando este evangelho. E nesta hora, como fora dito pelo último narrador, só lhe resta perguntar a nós: e o que eu faço para aceitar este tão grande amor? Basta aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém aqui nesta noite que não é crente, mas ao ouvir o recital, ao ouvir a palavra de Deus cantada e pregada, quer decidir-se para Jesus? Levante a sua mão se identificando, dizendo: eu quero este Jesus. Eu quero me tornar um crente na pessoa de Jesus. Eu quero gozar deste amor. Eu quero sentir isso que vocês sentiram nesta noite. Onde está a primeira pessoa que não é crente? Ou alguém que esteja distanciado dos caminhos do Senhor? Você se afastou e sabe que não tem condição mais de usufruir deste amor. Mas hoje você tem a oportunidade de se reconciliar. Temos alguém para Jesus nesta noite? Temos alguma pessoa que está distanciada e quer voltar para Jesus? Aceite-o como Salvador. Ele é o Cristo maravilhoso que pôde doar-se por nós. E hoje, nós estamos no mês de dezembro. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós estaremos como seres humanos nos presenteando, dando um presente de Natal. Você pode antecipar o seu para Ele hoje, dando a sua vida para Ele. Não há nada mais valioso do que entregar a vida para Jesus. Um dia todos nós que somos crentes aqui, um dia fizemos isso. Um dia tivemos a oportunidade de escutar esse convite e podermos receber este Jesus como Salvador. E se você perguntar para qualquer um deles, ninguém se arrependeu de ter feito isso. Porque é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Temos alguém para Jesus? Eu não posso me estender mais por causa do horário, mas também não quero deixar você perder esta oportunidade. Temos alguma pessoa que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão em nome de Jesus. Diga: eu quero. Você basta isso, não precisa dizer nada mais além disso. É confessar Jesus com a sua boca e Ele salvará a sua alma. Você sairá daqui uma outra criatura para viver uma nova vida. Temos alguém para o Senhor? Se você está e não quer se decidir, nós oraremos a Deus para que você tenha outra oportunidade como esta. Antes que eu devolva o microfone para o nosso pastor estar encerrando este culto, pastor Ailton, ele trouxe um casal de amigos que chegaram após termos feito já as apresentações, mas gostaríamos de mencioná-los e recebê-los. Eles vêm de Vila Prudente estar conosco nessa noite. Gustavo e Ana, onde estão? Gustavo e Ana, por favor, só se identifique. Ali está aquele casal. Os irmãos querem recebê-los com bem-vindo, pode dizer amém? Eu peço aos irmãos que estejam ao lado, que seja portador do nosso cumprimento, cumprimente eles por nós. E também hoje eu tive a grata satisfação de ter uma das minhas filhas, a Amanda, com seus filhos, também aqui cultuando conosco. Eu fico bastante alegre quando tenho parte da minha família aqui conosco, servindo ao Senhor. Nossa gratidão, pastor, por todo o seu apoio, pela confiança no trabalho que foi realizado. Que o Senhor possa recompensá-lo e nos perdoe se em alguma coisa nós falhamos. Meus queridos irmãos, graças a Deus por tudo quanto nos tem concedido o Senhor. Faltam-me palavras para externar
a alegria do meu coração por tudo que aqui tem sido feito nessa noite. Nosso coordenador, pastor Aguinaldo, coordenador do grupo, nosso maestro Dagnan, os componentes do grupo, os músicos, todos os músicos, enfim, todos os componentes, inclusive nesta noite, as varoas e as crianças também, né? Todos participaram. Que Deus em Cristo abençoe os senhores, Deus abençoe o pastor Roberval, que tem também ajudado esse grupo, dele faz parte, e hoje foi o nosso apresentador aqui no púlpito, mencionando tudo que estaria sendo realizado. Deus abençoe o pastor Roberval, Nailton também, participante, e os demais. Deus abençoe a todos. Eu repito, falta-me palavras para expressar a alegria do meu coração por tudo que esse grupo apresentou para nós nesta noite. Eu confiava nesse grupo, mas vocês ultrapassou as minhas expectativas e com certeza eu vou precisar continuar orando por vocês para que Deus continue usando nas suas mãos para este trabalho tão importante, a comemoração do Dia da Bíblia, mencionando de uma forma tão expressiva, tão objetiva, de tão bom entendimento. Eu aprendi muito com vocês nesta noite. Deus continue vos abençoando. A nossa gratidão a todos vocês, as famílias que certamente perderam o convívio com vocês nos ensaios. Eu sei que a jornada aqui foi longa, mas valeu a pena. Com certeza, tenho a certeza que o que foi compreendido e pelo que está sendo agradecido aqui na terra, não é nada para se comparar com o que está reservado nos céus. E certamente naquele dia vocês irão contemplar o resultado do trabalho que vocês fizeram. Deus abençoe a todos. Queridos, já fizemos os anúncios, nós vamos só agradecer a Deus agora. Fiquemos em pé, queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos convidados, nossos irmãos, nossos amigos, que nos honraram com a sua presença aqui nessa noite. Como eu disse, esta aqui é a casa de Deus. Você é filho, é a tua casa. Sinta-se bem nesta casa e esteja nela quantas vezes desejar e puder. Venha estar conosco, porque a sua presença sempre será motivo de grande alegria para todos nós. Vamos agradecer a Deus. Pastor Egberto, ora aqui conosco, agradecendo a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa grande oportunidade que você nos concedeu estar aqui nesta noite, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por tudo que você tem feito, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, nos leva para casa, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de paz. Nos livra, Senhor, dos homens sanguinários, Senhor. Cobre, Senhor, a Tua igreja com Teu precioso sangue, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana, na proteção daquele que vive eternamente. Amém.